Oi, turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas, eu quero me apresentar pra vocês. Muito prazer, eu sou a Dani Rabelo, sou apaixonada por produtos, mundo da beleza, maquiagem e tô aqui pra dar algumas diquinhas pra vocês e ensinar um passo a passo bem legal, bem simples, coisas que a gente consegue fazer em casa, viu? Então, vamos lá? Bom, o que eu preparei para hoje? Uma make bem tranquila, bem linda, bem elegante, para você que tem aquele evento, não sabe o que usar, então eu tenho certeza que essa make vai chegar quebrando tudo. Então, vou começar com vocês com a preparação de pele, que hoje eu quero uma pele glow, mas nada te impede de fazer essa make, esse olho, que eu vou ensinar para vocês, com uma base mate. Se você preferir, é só substituir os produtos por produtos mate. Da minha pele, vou usar agora o Hydra Glow, da Kiko Milano. Vou misturar um pouquinho com a Catarine Hill, o Plast. A gente fazer uma hidratação bem boa para dar uma preparada muito bem nessa pele. E vou colocar uma gotinha de Aura Beauty. Fazendo tudo aqui na minha mão, gente. Ó. Pingando tudo aqui na minha mão. Aqui mesmo eu vou misturar com um pincelzinho. E já vou fazendo a aplicação na pele. Gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar um pouquinho de blindagem também, se for um evento muito longo, um calor, né? Um evento mais que precise de mais resistência, pode colocar, tá bom? Umas gotinhas aí já na preparação da pele, pode colocar depois junto com a base também, fica opcional pra vocês. Pronto, gente, pele hidratada, já temos aquele glow de respeito. Vou optar, gente, hoje, pra essa make, a base Tono Glow da Quem Disse Berenice. A minha cor é a 210N. Vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão. E vou misturar com o Forever Glow Filter da Dior. Esse é no tom 3. Pronto, gente, ó, os dois produtos. Também venho com o pincelzinho, esparramando, dando batidinhas, e já venho fazendo a aplicação. Se você quiser, gente, pode passar um primer também. Eu não sou muito de primer, mas pode passar, pode fazer a preparação de pele aí que for adequada para a sua necessidade ou para o seu tipo de pele, tá bom? Eu não tenho costume de passar primer. Geralmente os produtos seguram bem na minha pele. Dou uma boa caprichada na hidratação e fica tudo bem. Agora eu venho, gente, com uma esponjinha molhada, eu tô pegando o restante de produto que ficou aqui na minha mão e vou dando batidinhas. Pra conseguir tirar a marcação de pincel, deixar tudo mais uniforme. Agora aqui, gente, com o tom 9N, corretivo da Latica, eu vou só dar uma corrigidinha, que eu tô com uma espinhazinha aqui. Meus vasinhos aqui. Só isso. E com a esponjinha mesmo, bem leve batidinha, só pra esparramar um pouquinho, tá? Aqui tá mais, é mais rosadinho. Ó, uma neutralizadinha aqui. E aqui também. Pronto, gente. Aqui embaixo dos olhos, pego novamente
o tom 9N e vou aplicar aqui. A gente vai dar uma boa caprichada nesse olho, gente, que ele vai ser o destaque de tudo. Passo aqui na parte de cima também, que depois ele vai servir de caminha para sombras, para a parte do olho. Volto com o tom 9N, vou dar uma passadinha aqui no queixo para dar uma iluminadinha aqui no centro do nariz. Volto com a esponjinha e vou dando batidinhas. Feito isso, venho com o tom 1N, também da Latica, e dou um pontinho de iluminação bem aqui no cantinho interno do olho. Gente, esse corretivo é tão bom que se você precisar fazer 20 camadas, ele se assenta e fica, assim, maravilhoso. É muito bom. Pronto, já abriu o olhar do jeitinho que eu queria. Pronto, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o lapisinho. Esse daqui é o lápis da Vult, lápis iluminador de sobrancelhas. É um lápis gordinho, mas qualquer lápis que vocês tiverem aí, só vou passar aqui embaixo da sobrancelha. Só para dar uma marcadinha. Pode fazer isso com um corretivo também. Ó. Venho com a própria esponjinha, gente. Só delimitando essa marcação que a gente fez. Tá? Só passar a escovinha. Que ele deu uma desmanchadinha aqui no começo. Mas a gente já conserta, ó. Passa a escovinha, já sai o excesso. E ótimo. Maravilha, gente. O que a gente faz agora? Agora, eu vou vir com um pó da LF Pro para a área dos olhos no tom claro. E vou selar aqui embaixo já. Venho com ele aqui. Tiro o excesso dele aqui na palma da minha mão. E só de leve aqui para proteger. Pra hora que a gente passar a sombra não grudar, mas depois a gente vai fazer o retoque certinho. Ó, bem pouquinho aqui. Só pra preparar essa pele e esse corretivo não ficar sambando aqui embaixo. E se cair sombra, é bom porque não gruda, não suja, não estraga a make. Seguinte, gente, de bronzer, eu vou vir com o Laguna 02 da NARS. Mesmo pincelzinho que eu apliquei a base, dou uma batidinha nele, tiro o excesso na tampinha e venho dando batidinhas. Na testa. Venho com a esponjinha. E também vou dando batidinhas. Feito isso, gente, eu venho
com o bronzer também da NARS. Esse é o Cassino, esse é o bronzer em pó. Vou pegar um pincelzinho, chanfradinho, ó. E já vou dar uma leve seladinha aqui nesse produto. Nossa, gente, contorno é tudo, né? Já dá uma... Na verdade, é um contorno barra bronzer, né? Eu uso como bronzer, gente. Eu admito que eu não uso contorno. Mas pra essa make eu vou dar um pulinho do gato, que vocês vão ver já já. Vou pegar um pouquinho e aplicar bem aqui, ó, nessa parte do nariz. Só pra dar um efeito queimadinho. Agora, eu venho com... Aqui diz que é bronzer, gente. É da marca Sephora mesmo, tá? Só que ele já tem um tom um pouco mais acinzentado. Não sei se vai mostrar na câmera. Na câmera tá aparecendo aqui pra mim um tom quente. Mas ele já é mais um tom mais frio. Então, eu vou pegar só um pincelzinho bem fofinho. Ó. Esses mais fininhos, fofinho. Vou dar só uma chuchadinha. E eu vou vir só bem aqui nessa área. Que ele já vai fazer uma marcaçãozinha de profundidade. Tá? Só pra dar uma marcaçãozinha a mais aqui, ó. Venho do outro lado, faço a mesma coisa. A gente esfuma bem, pra tudo se fundir e não ficar nenhuma marcação. Com um pincelzinho sujo, eu venho aqui no nariz, bem sutil. Eu não gosto muito, gente, de contorno no nariz, tá? Mas como é uma make mais elaborada, a gente vai se arriscar. Olha, eu já fico no desespero aqui pra tirar a marcação. Pronto, tá feito. Gente, agora vamos para a parte do blush. Eu já vou pegar a paleta, já vou mostrar pra vocês, que é essa que a gente vai usar. Eu escolhi os tons dessa paleta, eu não sei se ela ainda existe, é da Eudora Glam. Ela tem vários tonzinhos aqui, ó, de sombra. Aqui ela tem iluminador, contorno e um blush. Então, eu vou usar esses tons aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui de blush, eu vou usar esse tonzinho, ele é pêssego, tá? Então, eu só vou dar um tonzinho dele bem levemente aqui, nessa parte. Aqui, assim. E um pouquinho no nariz. Pronto. Gente, parte dos olhos. Vou tirar a marcação aqui, ó, que ficou de corretivo. E é muito simples esse olho. E dá um efeito lindo, vocês vão ver depois. Seguinte. Vou usar esse pincelzinho, ó, da Macrylan F15. Vou usar, gente, primeiramente, esse tom soft dessa paleta, que ele é um tonzinho de bege, tá vendo? Só pra fazer um acabamentinho. Pra gente fazer uma caminha, assim, um acabamento, sabe? Então, vou vir com ela, tiro o excesso, que ela é bem pigmentada, e vou aplicar praticamente no meu côncavo todo. Pra
gente dar uma profundidade aqui e já ir selando e preparando esse olho. Vou tentar chegar mais pertinho aqui pra vocês. Venho fazendo a mesma coisa no outro olho. Gente, sem segredo, é um movimento de vai e vem. Bem aonde fica essa dobrinha que a gente tem aqui, ó, que é onde a pálpebra entra, ó, tá vendo? É aqui que a gente vai fazer essa marcaçãozinha. Depois eu vim com essa mesma sombra e vou preenchendo aqui todo esse olho com a mesma cor. Pronto, gente, já deu ó, um fundinho. O que eu vou vir agora? Tenho nessa paletinha esse tom de... Ele tá como blush, mas, ó, é um tom de marronzinho, também um pouco mais frio. Um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais frio. Eu vou usar ele. E ele, a gente vai aplicar nessa parte aqui, ó, no cantinho externo, embaixo. Vou tentar fazer vocês conseguirem ver, mas ó. Faz uma marcaçãozinha aqui. E aqui a gente já vem com um movimentinho circular pra fazer essa sombrinha e essas cores fundirem, sabe? Pra não ficar marcação. Posso dar uma esticadinha aqui até o centro do olho. E volto pro cantinho externo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho, tiro o excesso. Aqui, dou a marcadinha bem na pontinha aqui, ó, no cantinho externo do olho. Aqui eu começo com movimentos circulares para ir esparramando, fundindo essas cores. E já venho jogando do meio do olho. Também movimentos circulares aqui em cima no côncavo vai e vem, até metade do olho. Eu não tô enxergando nada do que eu tô fazendo, mas eu vou vir aqui. Ah, isso mesmo, gente, ficou ótimo. Perfeito. É isso que a gente precisa. Agora, essa paletinha, ela tem um tonzinho que eu não sei se vai aparecer pra vocês. Mas ela é um tom meio perolado, meio rosé. Deixa eu ver se vocês conseguem. Ó. É um perolado rosé. Vou vir com essa sombra com o mesmo pincel, gente. E passar aqui no cantinho externo, também em cima do marronzinho escuro que a gente passou, tá? Só que ela, a gente vai vir aqui pelo lado de cima, com o pincel sujo. E vai fazendo a volta aqui em cima também no arco, ó. Aqui, a gente deixa pra outra sombra que a gente vai aplicar, tá bom? Então, seria aqui nessa parte e aqui nessa volta. Vai esfumando tudo. E sobe um pouquinho com ela, misturando naquele tom mais escuro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deposito a maior quantidade aqui. Vou fazendo a volta do meu olho, em cima do côncavo. E aqui até metade do olho. Deixo novamente aqui sem sombra, a gente só tá com aquele primeiro tom, lembra? É ele que a gente vai manter aí. Deixa eu ver aqui. Bem esfumadinho, gente. Olhos fechados. Viu? Simples.
Agora, gente, eu peguei essa paletinha da Ruby Rose, mas pode ser qualquer uma que vocês tiverem aí, que a gente vai precisar de um tonzinho um pouco mais frio, ó, mais puxado pro branquinho, tá vendo? Mas ele é um tom muito clarinho, assim, não chega a ser um branco, ele é um beijinho, uma corzinha de areia bem clarinha, sabe? É esse tomzinho aqui que a gente vai precisar. Ó, vou pegar tudo com o mesmo pincel, gente, não mudei pincel em momento algum. A gente vem aqui, pega ele aqui e aplica naquela parte do cantinho interno do olho, só pra dar uma iluminada. Só pra dar uma clareada de leve nesse tom. Aí a gente pega bem essa parte do olho, aqui do ossinho, aqui do cantinho do nariz e cantinho do olho, e vai jogando pra cima aqui, ó, até metade do olho. Eu tô fazendo com esses tons, gente, porque eu acho que é meio coringa, sabe? Pra qualquer evento que você for. Mas se você quiser, você pode dar uma escurecida, seguir esses mesmos passos e fazer o fundo marrom e jogar um preto por cima com um brilho dourado, tá? Com esse mesmo tom, venho aqui só pra dar uma iluminada. Lembra que a gente passou o lapisinho? Só vai dar uma seladinha aqui, ó, embaixo da sobrancelha, que depois a gente vai cuidar dela, deixar ela bem bonita. Aqui a gente dá esse destaque. Perfeito? Gente, feito isso, a gente vai pra parte de baixo dos olhos. Só vou mudar o pincel agora. Tem esse pincelzinho, que é o da Macrylan. Ele fala que é pra pó e contorno, gente. Ele é até legal pra fazer contorno no nariz, pra quem gosta, tá? Ele é chanfradinho assim, ó. E ele é muito legal. Ele é o B147. Vamos voltar aqui na paletinha da Eudora. Vou voltar nesse tomzinho aqui, o primeiro tom que a gente usou, que a gente fez a caminha, sabe? Então, a gente vai voltar com ele. Vou tirar o excesso dele aqui. E a gente vai passar aqui embaixo dos olhos, gente. Sem segredo, sem medo de ser feliz. Só passando, ó. Do outro lado. A mesma coisa. E aqui a gente vai puxando pra fazer a emenda. Tá vendo a diferença? Vou vir com um tom cintilante que a gente usou, esse rosé. E a gente vai passar por cima. Tira o excesso aqui também e... venho passando por cima. Gente, a base do nosso olho tá pronta. É isso. Agora, a gente só vai pra parte dos acabamentos. Eu escolhi pra nós esse lápis. A gente vai precisar de um lápis marrom. Se você mudar o tom ou quiser um tom mais profundo, pode usar o preto. Mas eu optei por esse marrom. Ele, agora que eu descobri que ele é um lápis... é um lápis batom mate, gente. Eu sempre usei ele no olho. É da Vivai. Agora que eu li. Ele é gordinho e ele vem com a tampinha computador, assim, ele é muito legal. Ele é um tom de escuro, ó, bem... parece um café, ó, marronzão. E ele é bem pigmentado, bem macio, então é ele que a gente vai usar. Eu vou passar ele, gente, em cima da sombra aqui, ó, ver se chega bem perto, ó. Só pra dar uma sujada aqui, ó. Que depois a gente vai esfumar, tá? Não se preocupa se ficar torto, se ficar sujinho, porque a gente vai esfumar. E vou passar ele aqui também, da metade dos olhos, pro canto externo.
Só pra, como já dá uma diferença de um lado pro outro, ó. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vem aqui. Dá uma sujadinha. E aqui em cima também. Volto com aquele pincelzinho da Macrylan e movimento de vai e vem com ele. E aqui também. Se você não tiver o lápis marrom, gente, você pode usar também um lápis preto, tá? Ou uma sombra preta, ou uma sombra marrom. Não tem problema. Você vai fazer com o que você tiver aí. Gente, do lado de dentro, na linha d'água, eu vou vir com o lápis marrom da Ruby Kisses. E venho aqui do lado de dentro. Hoje não me deu cosquinhas, gente. Vocês acham que pode? Feito, gente. Agora eu vou pegar um iluminador. Eu amo esse daqui da Inglot. Esse aqui é o tom 1 dele. Ele também segue uma linha de tom perolado, ó. Tá vendo? Ó, parece um espelho, gente. Vou só dar uma limpadinha. Eu tô com uma toalhinha aqui, gente. Vou só tirar o excesso de sombra desse pincelzinho, que eu vou usar ele mesmo. Vou pegar um pouquinho do produto aqui, em pó. Ó. Ele em pozinho. Pegar um pouquinho dele aqui. E vou aplicar aqui no cantinho interno do olho. E subo ele pra cá. Ele parece um espelho, gente. Ele é tão lindo. Ele brilha absurdo. Volto com o pincelzinho pequenininho da Macrylan. Só pra fazer uma caminhadinha aqui nesse cantinho externo. Aliás, no cantinho interno. E aqui também. E aí, gente? Feito isso, venho com um rímel. Vou usar um rímel preto. Já usei esse iluminador pensando nessa make pra noite, né? Porque ele já deu um destaque a mais. Mas aí, se quiser transferir ela pra dia, gente, é só a gente diminuir um pouco o iluminador. A gente para na sombra cintilante. E fica super usável. Gente, cílios de baixo, eu vou passar o rímel preto só aqui na área externa, onde eu fiz o traço mais escuro, sabe? Aqui na parte interna, eu vou vir com marrom. Parece que não, gente, mas faz diferença. Marronzinho e preto. Fica muito bom. Enquanto seca aqui, pra depois eu limpar o excesso, vamos finalizar essa sobrancelha. Gente, não vou fazer nada elaborante, porque eu não gosto de sobrancelha muito marcada, então eu só vou fazer uns retoquezinhos aqui. Onde eu tenho algumas falhas. Só pra deixar ela mais
marcadinha, ó. A gente deixa os cílios tão grandes, essa máscara da Sephora, que vai marcando tudo, ó. E meu cílio já é compridinho. E depois a gente já tira, já deixa tudo limpinho. Eu adoro essa lapiseira, nem falei pra vocês, mas é da linha Molde da Ruby Rose. Cor light. Prontinho, vou vir com a escovinha. Jogando tudo pra cima. Agora, venho com a pastinha Blow da Ruby Rose, escovinha. Pra tirar esse excesso de máscara que sujou, eu vou pegar essa parte da mesma lapiseirinha de sobrancelha. Só passo aqui, gente, assim, ó. Ó, pronto. É só esperar secar, não se desesperem se acontecer isso. Espera secar, vem com uma escovinha, com um cotonetinho, vem passando e fica tudo bem. Restante do rosto, gente. Tô querendo dar um brilhinho a mais aqui. Gente, eu vou pegar esse blush, decidi agora, tá? Vou pegar esse blush, o Venus, da Nina Makeup. Tô achando que tá pedindo, gente, porque tá tão bonito aqui. Vou só dar uma... Acho que vai dar uma casadinha boa com esse tomzinho. E o brilho dele é tão lindo também. Muito bom. Como se não bastasse de brilho, que eu falo, se não for para brilhar mais que o sol, a gente nem sai de casa, vou voltar com iluminador da Inglot. Vou pegar um pincelzinho fofinho. Esse é o 05 da Macrylan. Gente, isso aqui é muito potente, tem que ir com calma. Esse pote, acho que vai ficar para minha terceira geração. Ó, sutilmente. Conseguem ver? Poder? Olha isso. Às vezes a gente dá uma exageradinha na quantidade para aparecer bem no vídeo, na gravação, gente. Isso daqui é surreal. É surreal. Vou pegar um pouquinho, uma sujeirinha com a ponta do dedo. Só aqui, ó, na pontinha do nariz. Aqui. Arquinho do cupido. E pronto. Agora, o que que tá faltando, gente? Precisamos selar essa pele. Para selar essa pele, eu vou usar esse pó da Alice Gontijo no tom 04. Gente, o que que é esse pó? Pergunto para vocês. Fica o questionamento. Maravilhoso, maravilhoso. Vou pegar um pincelzão bem fofão, porque eu não quero tirar o glow, o viço dessa pele. Tiro o excesso dele aqui na minha mão e vou selando toda a parte que a gente não selou. Gente, vou pegar essa esponjinha e só vou dar uma virada aqui, ó. Do outro lado também, eu não venho com ele até aqui, tá? Eu paro aqui na metade, ó. Venho, parou, desceu.
Agora, eu vou pegar só um restinho que tá aqui da LF Pro, da área dos olhos, e vou fazer o acabamentinho aqui, ó. Aqui no queixo. E nessa parte. E vou retocar. Lembra que eu passei só um pouquinho ali na parte dos olhos? Eu vou voltar com ele, só pra gente poder manter aqui essa iluminação e fazer essa marcação. Fazer essa limpadinha na pele aqui, ó. Que vai subindo aqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa o olho mais pra cima, mais puxadinho assim, ó. Sutilmente. Venho com um pincelzinho fofinho. Só pra limpar esse excesso. E com ele já venho esfumando toda essa marcação. Pra deixar tudo uma coisa só. Feito, gente. Agora venho com a parte da boca, que eu escolhi esse lápis da Vult, lápis batom, chama Vencer. Também não sei se ainda existe essa linha, mas a gente vai usar ele para fazer um contorninho. Vou pegar um pincelzinho aqui, gente. Deixa eu achar. Aqui. Gosto desse pincelzinho pequenininho aqui. Esse aqui é da Rica. Não tem numeração, mas só pra dar uma esfumada, ó. E escolhi o Radiante Kiss, da Ruby Rose, no tom RK20. Gente, pra finalizar, venho com a Nina Fix, devolvendo todo esse glow pra pele, porque a gente não é boba nem nada. E close de perto. Meninas, viram como é simples? Qualquer tom de sombra que você tiver, um tom mais claro, um tom intermediário, ou um tom um pouco mais escurinho, um pincel só, praticamente a gente fez o olho todo. Se quisesse fazer com aquele pincelzinho por baixo, já fiz e deu certo também. Se não tem o pincel, com o próprio dedo a gente consegue fazer e vai fazendo substituições de cores, casando cores, porque o resultado final de um olho esfumado, a gente consegue um resultado muito legal para um evento, para uma festa, e dá super para fazer em casa de forma simples, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe sempre nos comentários, eu vou respondendo vocês com todo carinho, e vou deixar a lista de produtos utilizados na descrição dos vídeos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, fiz com todo carinho para vocês, e até o próximo vídeo!